Beleza. Alô? Alô, beleza. Bom, Renato Max é cardiologista e colaborador aqui da casa e vai passar para a gente algumas informações sobre isso. O que acontece quando a gente tem a fé? Quando essa fé gera um pensamento de harmonia, um pensamento positivo, o que acontece no nosso organismo? Guido, boa noite. Eu acho que o meu papel aqui, mais ou menos, é embasar de forma científica a fé raciocinada. Isso. E não a fé cega. Gentilmente eu cedi o convite, mas confesso que era um medo muito grande. Eu também estou, não tem problema. Primeiro porque eu era o aluno que fazia cartolina e que segurava a cartolina na escola. Segundo, que eu estava me propondo a falar aqui um tema que eu não domino. À medida que eu estou aqui nessa casa há 1 ano e meio, 2 anos, isso para mim tem feito um bem enorme do ponto de vista pessoal e profissional. Mas me baseei na fé raciocinada muito não tendo escutado esse tema antes. Eu acho que fé cega foi lá atrás quando eu me propus a dar minha primeira aula em público no 3º ano de faculdade no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Ali eu estava me jogando, botando a minha cabeça na boca do leão. Aqui eu me baseei que a minha experiência como médico poderia ajudar a fundamentar esse seu raciocínio. Então, assim, quando a gente pensa, quando a gente escuta uma palavra de apoio, quando a gente escuta uma música, por exemplo, as músicas de Tânia, ela vai gerar um conjunto de reações químicas no cérebro, numa regiãozinha chamada hipotálamo, aqui não importa muito o nome, mas que essas reações químicas vão gerar a produção de neuropeptídeos, como se fossem neurotransmissores. Vamos botar de uma forma informal, como se fosse um mensageiro para chegar em algum lugar. Acredito que por isso, lá atrás, as pessoas falavam que o amor, as emoções, elas estavam localizadas no coração. Mas por que isso? Porque através de um mecanismo cerebral que se produz um neuropeptídeo, um neurotransmissor, todas as células do corpo, da cabeça à ponta do dedão, existem receptores para esse tipo de neurotransmissor. Então, a partir do momento que produz esse neurotransmissor, vai chegar na sua célula. Ou seja, se você escutou um pensamento, assim, escutou uma palavra de apoio, tem um pensamento positivo, isso vai gerar um mecanismo de reações químicas e esse receptor vai chegar lá na sua célula e vai fazer com que a manifestação genética não é a transformação do DNA. A gente até pouco tempo conseguiu só codificar o DNA no final, no início dos anos 2000, mas a forma como é expressado no nosso organismo. Então, se eu sinto raiva, o meu coração vai sentir raiva, a ponta do meu dedão vai sentir raiva. Então, são neurotransmissores com nomes científicos que não vem aqui ao ponto de estar falando para vocês, mas a primeira região que tem o maior número de receptores é o cérebro, porque essa resposta tem que ser muito rápida. A segunda são as células imunológicas. Então, se a gente tem um pensamento positivo, uma fé raciocinada, isso pode agir e age num mecanismo de cura. Então, a fé ela cria essa expectativa positiva, ativa essas redes cerebrais de autocontrole e resiliência. Então, aqui vem um nome bonito, né, da dopamina, que a gente escuta muito hoje, a gente é viciado em dopamina para recompensa. A dopamina ela vai chegar nas suas células do sistema imune, vai reduzir também a produção de cortisol e isso vai melhorar a sua resposta a qualquer tipo de doença, a sua resposta aos seus enfrentamentos do dia a dia. Então, a fé, né? Assim, então, como a gente vai pensar? Eu não quero aqui desacreditar em relação a milagre, né? Assim, mas a gente, assim, como eu tenho 17 anos formado, então, assim, eu já vivenciei alguns milagres, mas esse estudo dessa semana me fez ter um embasamento científico para que esses milagres aconteçam. Será
que o milagre não é só uma forma de manifestação para a gente, que a gente acha que é uma forma subjetiva, mas existe um mecanismo fisiológico para que esse processo aconteça. Vou dar um exemplo prático de um caso meu bem emblemático. A gente teve um caso de uma paciente que precisou usar um pulmão artificial e ficou mais de 90 dias aqui com pulmão artificial até conseguir o transplante de pulmão. Ela está viva. Então, ao longo do processo de doença dela, ela teve altos e baixos do ponto de vista psicológico. E uma chave para ela foi a gente levar para o leito da UTI a filha recém-nascida dela, que ela ainda não tinha reconhecido, já tinha visto, mas não tinha ali. E ela até hoje lembra, porque ela fala comigo, e eu pouco lembro desse caso, porque a gente acaba se envolvendo com outros casos, que nesse dia eu entrei no leito dela, ela estava triste. E eu gritei, não, mas por que você está triste? Aí ela falou, não estou muito bem. Eu falei, não, hoje vai ser um bom dia. E exatamente naquele dia, a gente levou a filha dela e foi onde ela hoje fala que mudou o processo de tratamento dela. Então, assim, o espiritismo, ele não é apenas uma religião, é uma ciência filosófica que estuda a alma, sua interação com o corpo e o plano espiritual. Será que a fé raciocinada, aliada ao avanço da ciência que a gente tem hoje, ela pode inaugurar uma nova era para a medicina? Eu gosto muito de ler os livros e assistir vídeos de Paulo César Frutuoso. Ele é um cirurgião oncológico, uma vivência dentro do espiritismo de longa data e também dentro da medicina do Rio de Janeiro. Eu também sou do Rio de Janeiro, mas não conheci ele lá da época. Então, ele fala que a medicina mediúnica do futuro, a gente vai estar agindo de uma forma que a gente nem imagina. Vocês imaginam, eu faço cirurgia cardíaca, que surgiu no final da década de 60. Hoje a gente abre para um coração, muda a válvula, ou troca o coração e o paciente continua vivo. Eu acho que o processo de evolução da medicina vai se basear muito nesse processo que a gente ainda não tem um entendimento sobre como a gente pode atuar nisso. Mas, depois desse estudo, eu percebi que tem muito embasamento científico, bioquímico, para que a gente possa mudar o conceito da vida de uma pessoa. Hoje está muito em voga a questão do coaching, né? Tem vários coaches na internet, e eles não fazem não menos do que palavras de incentivo. Às vezes palavras vazias ou tudo, mas que de alguma forma ele impacta a pessoa para que ela tenha uma mudança na vida dela. Então isso tem um mecanismo científico. Muito embora alguns usem de uma forma negativa, pensando apenas no enriquecimento e fazendo até loucuras, né, levando pessoas para subir montanha ou correr uma maratona sem ter nunca corrido, mas que o pensamento ele é capaz de mudar a fisiologia, como eu falei aqui. A fé ela vai potencializar o pensamento e a espiritualidade direciona o progresso. Então eu gostaria de terminar com uma frase que a gente pensou nessa semana de estudo, que o pensamento é a semente do progresso. A fé é sua luz e o amor é o solo onde a cura floresce. Obrigado, irmão. Tá vendo? Não doeu, não. Doeu? Doeu.